Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre as atribuições e funções do síndico profissional. Nossos convidados, Walter Pérez e Thiago Marçaioli, síndico profissionais e 5 estrelas. Walter, Thiago, muito obrigado pela presença. Vou começar com o Walter, fazendo a pergunta, e o Thiago pode complementar. O que é o síndico 5 estrelas? Como se consegue obter esse título? Que curso que tem que fazer? Eu queria que você explicasse para o telespectador. Primeiramente, Barroso, mais uma vez, obrigado pela presença aqui, né? Ainda mais aqui ao lado do Thiago. Somos em 2, né? Em Santos, como síndico 5 estrelas, temos a Ana em São Vicente. Na verdade, a certificação de síndico 5 estrelas surgiu por uma ideia do Ricardo Carpati em São Paulo, para diferenciar um pouco o mercado. Como que a gente faz para ser certificado? Não há necessidade de ter um curso, né? A gente precisa ter o conhecimento. Então a gente faz uma prova, essa certificação, ela é referendada, tem a gestão da Gabor, mas referendada quem faz é a Fundação Vanzolini, que é uma das maiores certificadoras do Brasil. E a gente tem que acertar 80% da prova. E, além disso, a gente tem que apresentar as certidões negativas, né? Que a gente sempre fala assim, eu chego num condomínio, vou me apresentar lá, quem é o Walter, sempre faço essa análise. E muitas pessoas não pedem uma certidão negativa, Serasa, certidões cíveis, criminais, toda essa situação que a gente acaba no dia a dia, os condomínios não pedem para a gente. E a certificação, na verdade, ela dá para o condomínio essa tranquilidade, né? Tanto da proficiência da gente ter no cargo, como também da retidão da pessoa, né? Vou deixar até o Thiago complementar, mas importante que na prova não é só dar o xizinho, né? Múltipla escolha. Temos lá o... Fala aí, Thiago. O Thiago fez há pouco tempo, né? Por isso que ele está mais fresco aí. Na verdade, a gente tem as questões de múltipla escolha e também temos as questões dissertativas, onde temos que fazer um edital de convocação de assembleia, uma carta de advertência e uma ata. Isso você tem que fazer de cabeça no tempo destinado à prova. E sem decoração em casa. Isso, e você é todo monitorado, a Vanzolini tem todo um sistema de monitoramento. Então, assim, é uma forma, Roberto, da gente ter uma certificação, uma validação de mercado, uma vez que a profissão de síndico não é regulamentada no Brasil. Então, a Gabor, com essa ideia do Ricardo Carpá, de observar que fosse efetuada uma certificação, consegue validar e consegue dar ao mercado pelo menos um diferencial daqueles síndicos que possuem o certificado 5 estrelas. Muito bom, e lembrando ao telespectador que o síndico é responsável absolutamente por tudo que acontece dentro de um condomínio. Ele é responsável pelas contas do condomínio, ele é responsável por contratar a administradora do condomínio. As pessoas às vezes pensam que a administradora... Não, a administradora é contratada pelo síndico, porque, na verdade, quem assina o cheque, quem paga as contas, quem cobra é o síndico, através ou não da administradora. Então, isso é importante alertar todo mundo a responsabilidade e o cuidado que tem que ter na contratação de um síndico, né? E com um síndico com uma qualificação maior, né, um síndico com todas as certidões, é muito mais seguro para o condomínio a contratação de síndico. Walter, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, o Thiago complementa, as principais vantagens para o condomínio de contratar um síndico profissional.
Até seguindo na linha da certificação, né? Quando você contrata um síndico, qualquer pessoa, como o Thiago falou, a profissão de síndico ela não é regulamentada, então qualquer pessoa pode ser síndico. Basta, tanto que no Código Civil lá diz, pessoa física ou jurídica, então qualquer pessoa pode ser síndico do condomínio, basta que o condomínio eleja aquela pessoa na Assembleia. Porém, um síndico morador, normalmente, eu falo porque eu já fui síndico morador, a gente tem lá o vizinho, tem toda aquele melindre do cumprimento das normas do condomínio. O síndico profissional, além da capacitação, por isso que é importante que o morador, na verdade, busque pessoas que sejam capacitadas para aquilo, até por aquilo que tu comentou, da responsabilidade. As responsabilidades do síndico, lá de acordo com o artigo 1348 do Código Civil, são enormes, né? Então, se a gente pegar todos os itens que correspondem ao artigo 1348, mais os parágrafos, mais convenção, mais regulamento interno, as responsabilidades são enormes. E o síndico, na verdade, ele acaba tendo isonomia para agir dentro do condomínio. Eu tive um caso, a gente sempre fala, né, que a gente vai contar uns casos. Eu tive um caso de uma moça que riscou o carro do namorado dentro da garagem. Eu, como síndico morador, eu teria 2 amigos ali, entre aspas, 2 vizinhos. Nesse caso, eu não tenho ninguém, eu tenho que agir de acordo com a legislação. O rapaz foi lá, fez o BO, a polícia me pediu as imagens, eu cedo as imagens para eles e resolvi o meu problema. Se alguém vier me cobrar, eu estou fazendo aquilo que a lei me determina. O síndico profissional, ele age, o morador deveria também, mas o morador acaba tendo um sentimento com aquele contato de convivência, sobe no elevador, desce junto, né? Você vai conversar, para conversar, né? E a gente tem que ter essa isonomia. Por mais que a gente também tenha um relacionamento com os moradores, eles entendem que nós estamos ali exercendo uma função. As pessoas perguntam, né, se existe um período mínimo de permanência do síndico. Então as pessoas perguntam, quanto tempo você vai ficar no meu prédio por dia, por semana? Você vem todo dia, vem toda semana? Como é que você faz para administrar 10 prédios ao mesmo tempo? É você sozinho, tem uma equipe? Como é que funciona na sua equipe? Todos têm a mesma responsabilidade? Tal? Então eu queria que você comentasse isso, que acho que é a pergunta maior de todas as assembleias, né? E o Walter comenta, né? Legal, eu acho muito importante porque foi um grande calcanhar de Aquiles dos síndicos profissionais quando a atividade ela entrou no mercado mais fortemente, aqui também, principalmente na Baixada Santista, que é um universo geográfico menor. O que acontece? Roberto, a gente tem a questão de que, primeiro, para você poder chegar nos 10 condomínios, o mais importante, 10, 15, para você poder crescer, você tem a dor do crescimento como empresário, mas você precisa ter uma equipe para que possa te suprir na sua ausência, porque realmente você com 10 condomínios, você não consegue estar em todos ao mesmo tempo. Mesmo que você pudesse trabalhar de madrugada, outras pessoas não estariam lá para te receber. Então, o que acontece? Você primeiro prepara uma equipe e você coloca... Eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela passa em todos os meus condomínios, de 3 a 4 vezes por semana. E, obviamente, eu cuido mais do conselho, fico cuidando e aí o Walter vai poder complementar também, cuido com a parte de conselho, a parte estratégica, a parte de aprovação de orçamento, por causa da responsabilidade que você falou no início do programa, civil, criminal e financeira do condomínio. Então, eu acredito que estabelecendo entre as partes, condomínios e sindicatura profissional, a questão de periodicidade, a questão da gente poder estar com os nossos prepostos preparados e o síndico atuar nos momentos importantes que dependem única e exclusivamente da sua presença, eu acho que a atividade fica bem regulamentada. Afinal, eu sempre dou um exemplo que é engraçado. Você não vai ao Banco Itaú para ser atendido pelo presidente do banco. O presidente do banco tem seus vice-presidentes, diretores, e eu falo isso porque trabalhei no Itaú, seus gerentes de agência, assim por diante. Mas é óbvio que algumas decisões só podem ser tomadas pelo presidente do banco. As pessoas esquecem do zelador. Eu vou falar com o síndico. Eu mesmo, às vezes, ligava para o Walter, está acontecendo isso. E eu esqueci que tinha o zelador lá para resolver o problema. Então, tem isso também, tem o WhatsApp, grupos. Né? Eu ia até comentar isso, foi muito bem colocado pelo Thiago aqui, toda a posição. Mas a tecnologia, na verdade, ela ajudou muito a gente. Eu hoje tenho um condomínio em Santo André, meu escritório é em Santos, eu tenho um condomínio em Santo André, e a pessoa que me levou para Santo André me levou por um trabalho que eu fiz num condomínio dela em Santos, né? Então, toda essa situação com a tecnologia, ontem quebrou o portão, estou eu lá no WhatsApp com o zelador, dando... O síndico, na verdade, tem que fazer a equipe trabalhar.
Se a equipe trabalhar bem, eu sempre coloco para eles, e a equipe não é o síndico e o zelador. Tem o síndico, o zelador, o pessoal da limpeza, o pessoal da portaria. Se todo o serviço for feito de acordo, a coisa sai e, como o Thiago falou, a gente tem a equipe. Hoje eu tenho um engenheiro que vem, faz a vistoria, a gente entra num condomínio, a gente tem um engenheiro contratado nosso que faz toda a vistoria prévia para saber que diretriz, qual o nosso planejamento de manutenção dentro do condomínio. Então a gente acaba montando uma estrutura e a gente não trabalha só quando está dentro do condomínio. Tem toda aquela gestão que você falou das responsabilidades, que nem agora, eu recebi o relatório do engenheiro do condomínio de Santo André. Eu tenho que planilhar tudo aquilo. Eu não faço aquilo dentro do condomínio, eu faço aquilo dentro do escritório. Então tem toda essa situação. A gente não trabalha. Quando eu menos trabalho, quando eu estou dentro do condomínio, eu sempre digo isso. Quantas empresas, quantos elevadores, quantas empresas de elevador, por exemplo, vocês tratam de manutenção? Então, quando o elevador quer aumentar o preço, você vai falar, opa, pera um pouquinho, esse prédio está assim, esse está assim, esse está assim, está assim. Por que você vai me cobrar isso? Eu pago isso aqui, mesmo na portaria, então, como é que você vai me cobrar isso? Tem essa vantagem, né? Era isso que eu ia falar, Roberto, quando fosse dar a complementada no que o Walter falou. A questão de que eu sei o quanto, por exemplo, a recarga de extintor, quando ele cobra uma recarga de extintor R$11,90, R$15,90, R$16, a gente sabe ele obrigatoriamente, independente do padrão do edifício, porque às vezes você tem fornecedores que costumam cobrar de acordo com a capa do livro, de acordo com a cara do cliente, a gente sabe que, opa, por que você está cobrando diferente aqui e ali? Ele nem manda, ele já manda, no teu outro prédio eu cobrei isso, mesmo sendo um prédio de maior ou menor padrão, eu vou cobrar a mesma coisa. Então, você tem um poder de barganha melhor e você tem também, como tudo que você faz na área de supermercado, você ganha na escala, porque você tem maior poder de barganha e maior poder de competitividade com os fornecedores. Muito bom, por isso que eu falo para pensar bem antes de alguém assumir a responsabilidade, sem contar aqui, que nós já estamos estourados no primeiro bloco, sem contar a responsabilidade de obras dentro de um prédio. O prédio já caiu no rio, já caiu. Então, a responsabilidade, toda obra tem que ser comunicada, tem que ser vistoriada pelo síndico, e aí vai longe. A responsabilidade, se a gente começar a falar aqui, o síndico vai querer abandonar o posto dele, que não seja profissional, porque não sabe ainda os problemas que ele pode enfrentar. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando das atribuições e funções do síndico profissional. Nossos convidados, Walter Pérez e Thiago Marçaioli, síndicos profissionais 5 estrelas. Walter e Thiago, a falta de segurança vem aumentando muito em Santos, nas ruas, principalmente em condomínios, com várias invasões. Recentemente, no site Viver Santos, apareceu invasão, inclusive, de um prédio onde eu moro, por sinal, né? É que o síndico não tem culpa nenhuma, mas é uma preocupação do síndico, nesses furtos que vem acontecendo e tal. Como melhor orientar os colaboradores e moradores dos condomínios diante dessa realidade que estamos passando na cidade, sistema de segurança, né? E depois o Thiago complementa. O importante é a gente, e até na contratação de uma empresa que presta serviço de portaria, de vigilância, a gente entender, muitas vezes o condomínio entende, é o mais barato, e às vezes o mais barato acaba sendo caro numa situação dessa. Então, a gente tem que exigir da empresa treinamento para os funcionários, é função do síndico verificar como que eles estão se comportando, fazer alguns testes, mandar uma pessoa estranha, ver se essa pessoa estranha tem facilidade de entrar no condomínio. Então, o treinamento ele é primordial, não só dos porteiros, né, das pessoas que prestam serviço dentro do condomínio, como até dos moradores. Que às vezes o morador entra, por exemplo, eu vou lá no teu prédio, aí a pessoa me liberou, eu entro e vem alguém atrás de mim. Eu não conheço aquela pessoa. Então, eu sempre falo nas assembleias, eu vou fechar a porta, eu não te conheço. E aí você toca o interfone. Se você for morador, você vai ler a facial ou vai botar biometria. Mas as pessoas têm medo, têm vergonha de fazer a pessoa que está atrás dela parar no meio do caminho. Mas é para a segurança de todos, né? Inclusive daquela pessoa que está entrando ali. Uma outra coisa importante, Roberto, eu acho que vale a pena colocar para o telespectador, é a questão assim, o Walter falou de pessoal, eu vou falar um pouco de equipamento. A indústria da segurança, seja ela vamos dizer assim, a indústria da segurança patrimonial,
seja com o elemento humano, mas principalmente com o elemento técnico, com os equipamentos, ela evoluiu muito nos últimos anos. Então hoje a gente tem faciometria, além das antigas biometrias, tags, etc. Então a gente tem sistema para entrada em condomínio pela garagem, com os automóveis, que você consegue restringir. Mas pegando um pouco a carona do que o Walter falou, a questão da disciplina também das pessoas ao receber um prestador de serviço, a checar, fazer a dupla checagem. Se chega uma pessoa que está uniformizada, por exemplo, com uma empresa de telefonia, Vivo, Claro, o que quer que seja, perguntar para o síndico, perguntar para o zelador se houve um contato com esses profissionais, porque se não houve, não tem problema nenhum de barrar e mandar voltar outro dia. Se é para dentro de uma unidade, é uma outra coisa. Você liga para o proprietário, ele vai te informar. E aí ele tem uma responsabilidade solidária ao condomínio por ter permitido a entrada desse meliante lá dentro. Só que eu acredito que os sistemas de proteção que a gente tem hoje no mercado, eles são enormes e conseguem, com um bom investimento, que não é mais nada exorbitante, existem formas de parcelamento, de facilidade de pagamento, que qualquer condomínio hoje pode estar mais seguro, porque com a questão da pandemia, acharam que isso não ia acontecer, mas aconteceu, a gente está vendo justamente pelo que você falou. Houve um aumento da criminalidade porque houve um aumento do desemprego para todo mundo. Então, lógico, a gente tem aqueles que são meliantes raiz, aquele que, independente se tiver emprego ou não, ele vai continuar roubando, mas muita gente começou a migrar para esses pequenos delitos, em porta de condomínio, nos bairros mais nobres a gente tem roubos à bicicleta, a correntes, etc., mas dentro do condomínio também. Mas com um pouquinho de investimento em equipamento e principalmente em treinamento da equipe, a gente consegue, pelo menos, mitigar a chance de ter alguma ocorrência. Continuando com o Thiago, depois a gente vai para o Walter. Os 5 Cs ainda são os problemas do condomínio: cano, que é vazamento, cachorro, carro, vaga, tal, criança, bagunça, barulho e calote, que né, a inadimplência. São os pontos ainda mais sensíveis? Ou tem mais algum para acrescentar além desses aí? Eu acredito, Roberto, que para o telespectador entender, os 5 Cs foi uma maneira de resumir os principais problemas. Eu acredito que esses problemas, como cachorro, vazamento, que é cano, a cobrança, que é o calote, e a criança, que é brincar em áreas comuns, etc., devem concentrar em torno de 80% a 90% das ocorrências. Existem outras questões, como cuidados com a manutenção do dia a dia, eu estou dizendo do universo, do prisma do síndico, né, falando. Só que assim, isso hoje, tudo que demanda, o telespectador precisa entender que cuidar da edificação seria muito fácil na vida do síndico, porque você vai lá, determina, efetua o diagnóstico, manda efetuar o reparo e pronto. Lidar com pessoas, e esse é o grande X que para a pessoa se tornar síndica, não é nem a capacitação, não é nem a questão de você ter um certificado ou não, mas você saber lidar com pessoas. Eu acho que a principal qualidade, a principal skill que precisa um síndico, seja profissional ou morador, é lidar com pessoas. Isso traz muito problema. E como de todos esses problemas que você falou, tirando o cano, o resto envolve pessoas, porque o animal também tem o seu dono, esses ainda são os maiores problemas que a gente tem em condomínio, com certeza. Queria que o Walter comentasse também, já respondesse essa pergunta, né? Como melhor administrar um dos Cs lá, o calote, né? De preço dos condomínios. Então, faça um pouquinho dos 5 Cs, o Thiago já explicou bem. Como administrar essa falta de pagamento, essa inadimplência? Eu ia até dizer que todos esses 5 Cs, na verdade, a gente se profissionalizando, a gente conseguiu transformar isso numa situação mais tranquila para lidar. São os problemas do dia a dia, mas é mais tranquilo para lidar. A parte emocional, que o Thiago comentou, o controle emocional de como lidar com as pessoas, conversar. O cargo de síndico ainda é um cargo político e as pessoas, quando vêm com um problema, a gente tem que saber como receber esse problema e resolver. A parte do calote, né, que seria a inadimplência, hoje é tranquilo, a gente coloca no escritório jurídico, ele cobra e pronto. A partir de quantos meses? De um mês já? Na verdade, essa ou tem que esperar os 3 meses? Não, existe uma lei dizendo isso? Não existe isso. A régua, na verdade, o próprio síndico faz pelo condomínio. Eu cheguei num condomínio agora faz 1 mês e meio e tinha uma unidade lá que ela deve setembro, outubro, novembro de 2022 e fevereiro de 2023. Eu peguei e mandei uma mensagem lá pro escritório e falei, pode cobrar. Aí ela veio conversar comigo, não, mas pelo amor de Deus, não sei o quê, tem 4 meses atrasado, o condomínio tem que rodar, a gente precisa, as pessoas estão pagando por mais que não tenha uma cota extra de inadimplência, mas estão deixando de se fazer coisas no condomínio por conta dessa não cobrança. Então hoje essas coisas ficaram simples para a gente,
porque a gente consegue atender e botou no jurídico. Eu costumo esperar 3 meses, porque às vezes a pessoa tem problema, a gente manda a carta todo mês pelo sistema, tá com um mês de atraso, não pagou, mas assim, eu costumo esperar 3 meses. Tem condomínios que com 31 dias já está sendo cobrado. Muito bom. Então, na última pergunta aqui, vou perguntar para o Thiago, você complementa, como é determinada a remuneração de um síndico profissional? Tem base em um percentual de arrecadação do condomínio, um valor fixo, um valor por unidade? Só para ter uma noção, ninguém precisa falar dos valores aqui, né? É que o pessoal se assusta, acha que é uma fortuna, e às vezes uma isenção de um condomínio custa R$ 1.300, R$ 1.500, o síndico cobra R$ 2,5. É tão pouca diferença que se paga, a pessoa acha que é um absurdo, que vai falir o condomínio, e não é verdade, né? Eu sei porque os últimos prédios, todos que eu tenho oportunidade de morar, de trabalhar, tudo síndico profissional, né? Então eu queria que você mais ou menos dissesse para o nosso telespectador como funciona, não precisa falar em valores, e tem contrato de duração, ou é o contrato que manda o regimento interno, ou como é o estatuto? Convenção. Convenção. Como é que funciona? Legal, ótima pergunta. O que acontece? Como a gente falou no início do programa, a profissão não é regulamentada. Então, você ou vai pela média de mercado, e aí os síndicos precisam se conversar, principalmente os profissionais, por isso que a gente procura ter um bom relacionamento. Eu sempre digo que, na verdade, na síndico profissional, dependendo da praça que você esteja, você nunca terá concorrente, porque o mercado é tão grande que você não consegue abraçar tudo. Mas, em suma, geralmente se mede por salário mínimo, Roberto, ou pela questão de valor por unidade. A gente tem um caso famoso aqui no Brasil, tem um síndico que é bem conhecido no Brasil, ele tem uma média de todos os condomínios dele, ele está na Praça de São Paulo, que ele tem R$ 31 por unidade. Significa que tem prédios que ele pode ter R$ 150 por unidade, mas tem prédios que podem ter, condomínios que ele pode ter 15, 20. A gente procura calcular, obviamente, pelo porte do condomínio, número de funcionários, número de elevadores. É importante que o síndico saiba, porque isso também vai demonstrar o quanto de dedicação ele vai ter àquele condomínio. Às vezes tem um condomínio de 9 apartamentos que você consegue cobrar um pouco menos, porque ele também demanda menos tempo. A massa condominial é muito menor, você tem 2 elevadores só, 1 ou 2 funcionários, então isso tudo impacta na formação de preço. E aí aquela questão do prazo do seu mandato. Primeiramente que existe uma confusão e isso precisa ser, os síndicos precisam avançar, porque tem um prazo que você é eleito, então você tem que cumprir um cargo eletivo, mas se eu, por exemplo, o que eu atuo no meu caso? Se o conselho não estiver satisfeito ou a massa condominial não estiver satisfeita, problemas de diferenças pessoais com a massa condominial, você sempre vai ter com um ou outro. Mas se o conselho não quer, chegou num bom momento que é aquela coisa, não querem mais o técnico dirigindo o clube de futebol, eu só peço 30 dias para efetuar meu desligamento e saio. Outros síndicos têm outras atitudes. Não vou sair, vou ficar até o fim do mandato e isso pode incorrer em outros problemas. Eu acho que o Walter pensa igualzinho. Nós estamos com 30 segundos, sim. Você pensa igualzinho. Né? Mesma coisa, não tem muita diferença, só em relação ao preço. Na verdade, a gente analisa um pouco a estrutura do prédio. Se o prédio tem piscina, quadra, vai demandar mais tempo para a gente poder trabalhar. Número de funcionários, tem prédio que tem 15 funcionários, tudo, tem escala 3, de 4. Férias, tudo aquilo que a gente tem que fazer, toda a gestão, né? O diretor está sempre, né, cobrando o tempo do programa, isso mas aí. Basicamente a mesma coisa, a mesma situação. Obrigado aí pela... Quero muito agradecer meus amigos aí, o Walter e o Thiago, pela presença, agradecer a audiência do nosso telespectador. E dizer que tinha matéria aqui para fazer mais um programa, mas eles vão voltar em breve. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.